pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Esse vídeo a gente continua falando sobre as equações de Navier-Stokes. Esse vídeo do canal que é mais um vídeo do conjunto de playlist de videoaulas para mecânica dos fluidos para graduação. A gente continua falando na nossa série da seção 3 que monta as equações de Navier-Stokes e a gente já falou agora a gente está falando sobre a equação da energia. Hoje, nessa aula, a gente vai montar a equação da energia aqui diretamente. A gente começa, saindo daquela definição que eu falei com vocês. Nós temos a equação da energia, que ela era expressa dessa forma aqui, ó. A equação da energia expressa para um volume, para um sistema, era essa aqui, vezes o diferencial a variação da energia total de uma partícula, de um sistema, ela é igual a taxa de calor trocado menos a taxa de trabalho realizado pelo sistema. Então a gente agora vai expandir esses termos. A gente já viu nas últimas aulas que essa energia total, a gente desprezando os termos de energia potencial, ela fica dessa forma aqui, ó. Vai se tornar uma integral ao longo de um volume de controle de ρ vezes a energia interna, isso é a energia interna, mais o produto interno das velocidades, ou seja, o nosso V ao quadrado, a energia cinética sobre 2, integrado ao longo de dV. A gente vai manter esse termo assim por enquanto, tá? Depois a gente vai abrir ele e vai mostrar como é que ele fica na forma final. Isso daqui tem que ser igual aos termos de transferência de calor, então a gente vai primeiro colocar os termos de transferência de calor que a gente tem, que são esses aqui, ó, mais a integral do volume de controle de ρ vezes o calor trocado por radiação. Esse aí é o calor sobre massa, como a gente falou, e esse calor de radiação ele é integrado ao longo de um volume de controle. Aqui entra, como a gente falou, a gente faz aquela inversão de sinais, porque o calor que entra no volume de controle, ele tem que aumentar a energia. O calor que entra tem que fazer com que essa propriedade aqui aumente. Então, para que o calor que é trocado por condução, ele aumente a energia total do sistema, a gente escreve dessa forma, menos a integral do fluxo de calor, e aqui eu vou colocar o fluxo de calor dessa forma, é um vetor com o produto interno pela normal da área para a qual está passando, a integral ao longo de uma superfície de controle. Esses são os termos de calor. Agora a gente entra com os termos de trabalho. Os termos de trabalho nesse caso, olha, esse trabalho aqui, ó, que a gente vai avaliar, que seria o trabalho, por exemplo, de superfície ou trabalho de corpo, esses trabalhos eles são realizados no sistema. Você tem um trabalho, uma força de corpo gravitacional que realiza trabalho no sistema. Você tem tensões superficiais, tensões do tensor de tensões que são realizadas no sistema. Não é o sistema que realiza. Como são tensões realizadas, forças realizadas no sistema, então a gente vai entender que esses trabalhos realizados no sistema têm sinal negativo. Se eles têm sinal negativo, o que acontece com eles? Eles entram na equação aqui, ó, da primeira lei, negativa também. Então é negativo com negativo dá positivo. Esses termos de trabalho de corpo e trabalho de superfície entram como positivos nessa equação. Tá? Então vai ficar assim, a gente já vai colocar eles dessa forma, já considerando que vai ser isso aqui, ó, mais a integral, e eu tenho a integral no volume de controle das forças de corpo, que é ρ vezes o I vezes o FI vezes dV. E menos a integral da superfície de controle de UI vezes o sigma, o nosso tensor de tensões, IJ vezes o NJ, que é a normal da área, beleza? Isso daqui é a nossa formulação integral para a equação da energia, tá? Poderia ser resolvida dessa forma, a gente teria que expandir ali esse termo da derivada material. Mas a gente vai pensar isso aí agora, tá? A gente vai trabalhar isso um pouquinho. Vamos fazer algumas mudanças. A primeira mudança que a gente tem que fazer é aquela de considerar que a gente não gosta muito de trabalhar com integral de superfície e integral de volume, Então a gente aplica o teorema de Gauss aqui, ó, já pegar esses dois, esse, e a gente vai aplicar neles o teorema de Gauss, e aplicando o teorema de Gauss neles, essas duas formas eles vão ficar como? Vou até copiá-las aqui para baixo, ó. Essas duas formas vão ficar assim. Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou trocar só essas duas, Vou trocar essa daqui, essa integral aqui que é de superfície, vou deixar o sinal dela ali, ó. Essa integral de superfície e essa integral também, que é a integral de superfície. As outras são integrais volumétricas, elas não se alteram. Eu vou reescrever só elas aqui então. Tá? Vendo que a nossa integral de superfície do fluxo de calor, que é essa primeira que está na linha de cima aí, ela vai virar um divergente, certo? Isso aqui vai virar menos um divergente
no volume de controle é um del sobre del de xi do fluxo de calor. Aqui, ó, do fluxo de calor em um volume de controle. E esse termo do trabalho, bom, o termo do trabalho também vai acontecer a mesma coisa com ele, só que vai virar igual a integral do volume de controle de UI vezes o sigma de IJ, tá? Integrado ao longo do volume de controle. Na verdade faltou aqui, né, faltou o divergente, eu esqueci disso aqui, perdão. Tem que ser aqui, ó, o divergente, del sobre del de x, esse aqui vai ser o del de xj, e aqui fica o u de i sigma de ij. Esses dois termos estão juntos, tá? Não tem um que está fora da derivada, não. Está aqui integrado ao longo de dv. Bom, tem uma coisa aí que precisa ser falada agora antes que eu esqueça, tá? Esse uso desse termo aqui, ele vai gerar umas coisas bem legais. Eu vou até escrever, ó. Eu escrevi igual o meu professor, o meu orientador de doutorado gostava de fazer. Eu escrevi assim, ó, Achtung. Esse termo, ele merece atenção. Achtung, eu acho que é atenção em alemão. Esse termo aqui, ó, você tem que ter muita atenção com ele. Porque a gente tem a seguinte condição, tá? O nosso tensor de tensões, ele é simétrico. Delta de sigma de J é igual ao sigma de JI. Beleza, isso aí a gente já viu, já vimos implicações disso aqui na aula, tudo bem. E a gente pode fazer o seguinte, ó, se o sigma de J é igual ao sigma de JI, eu posso dizer o seguinte, que U de I vezes sigma de IJ, ele tem que ser igual, tem que ser de alguma forma igual ao U de I vezes o sigma de JI. Não faz diferença para ele se for um ou se for outro, tá? Mas se U de I, se esses dois termos são iguais, eu posso também aplicar eu posso aplicar o seguinte, né? Eu posso... O que eu fiz aqui? Eu só apliquei essa... Como é que chama, gente? Essa transposta. Eu só transpus os índices no tensor sigma de J. Só que eles são a mesma coisa, então não tem diferença. Só que se tem uma regra, né, de álgebra também, que é isso aqui, ó. Se você tiver, por exemplo, algo assim, ó, A vezes A de I J, C de... estou inventando aqui, tá? C de KM. Se tiver isso aqui, se você quiser transpor todos eles ao mesmo tempo, isso aqui vai virar o quê? Vai virar C de MK, A de JI, ou seja, você tem que transpor a ordem deles e transpor também os índices, ou seja, o que estava no primeiro vai para o final, é a ordem. Se for um negócio com 500 números, você vai pegar do último lá até o primeiro, você vai escrevendo eles, invertendo a ordem e vai invertendo os índices de todos eles, vai trocando a ordem dos índices de todos eles, tá? Essa é a regra que você tem que fazer. Se tiver uma operação como essas, isso aqui seria, ou seja, dessa forma aqui, ó, se você tivesse um tensor que fosse, sei lá, um K de IJKM, ele poderia ser escrito dessas duas formas, seriam equivalentes. Você pode transpor um e transpor o outro, você pode transpor os dois, né, e transpor os índices deles, vai dar a mesma coisa. E eu vou fazer isso aqui com esse tensor, com essa multiplicação aqui que a gente tem agora. Isso aqui vai virar então, ó, um sigma de IJ e U de J, beleza? Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Sigma JI, U de I. Isso, é isso mesmo. Ou seja, eu posso trocar a ordem deles e trocar os índices. Aí vai virar um sigma de J vezes U de J. Ou seja, eu posso escrever isso daí, que isso aqui também o pior de todos é isso aqui, ó. Isso aqui também é igual a sigma de JI U de J. Ou seja, esse tensor, essa multiplicação desses dois tensores, o tensor de primeira e de segunda ordem, essa contração, né, que eles têm, ela pode ser escrita de praticamente qualquer forma que a gente quiser. Não tem... pelo fato do tensor ser simétrico, sabe? Então você pode, desde que você esteja garantindo a ordem dos índices, tá? Não tem nenhum problema. Assim, você pode garantir a ordem deles de várias formas diferentes, você vai manter essa multiplicação aí, vai ser ainda válida. Então você pode multiplicar ele para frente, por trás, tanto faz, essa é a escolha sua, tá? Não tem problema. E o que isso aqui está querendo dizer de forma vetorial, está querendo dizer isso aqui, ó, que se eu quiser escrever, pelo fato dessa simetria do tensor, ela me garante que eu posso escrever um produto como esses, que é igual a isso aqui, ó. Não interessa de que lado que eu estou multiplicando, é a mesma coisa. Então, bom, tá aí. Agora vamos pensar, já que a gente sabe disso, né? Eu já falei desse break aqui para falar desse termo. A gente já tem que estar quase lá. O que falta aqui para eu conseguir fazer aquela mesma coisa que eu fiz na equação de quantidade de movimento linear, que é juntar todo mundo numa integral de volume de controle e igualar a zero?
O que falta é só esse termo da derivada material. Eu tenho que de alguma forma fazer com que o que quer que esteja nessa derivada material passe para dentro da integral. Ou seja, tem que ser uma integral de algo, de um volume de controle de algo que está dentro dele. Isso aqui então não está definido. Então agora a gente vai trabalhar esse termo aqui, lá embaixo, tá? Então vamos pegar esse termo, vou até copiar ele aqui, ó. Vamos trabalhar esse termo aqui agora. Ó. Então eu vou botar assim, agora vamos trabalhar. Agora vamos trabalhar este termo. Aí, bonitinho. Eu vou jogar ele ali pro cantinho para ficar. E esse termo aqui ele é crucial. Eu falei que é daqui que vai aparecer as partes de convecção e realmente vai aparecer daí. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é copiar ele novamente. Ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Porque daí eu vou abrir ele aqui agora, a derivada material dele. A derivada material dele vai ser igual a integral do volume de controle de ρ vezes de del sobre del t, ρ de E mais a energia, a componente de energia cinética, dV, certo? Isso daí vem lá do nosso teorema do transporte de Reynolds, né? Mais aquela integral de superfície ao longo de uma superfície de controle de ρ vezes E mais o produto interno das velocidades sobre 2, vezes a velocidade, o J, NJ, vezes dA. Beleza. Isso daqui é a formulação que nós temos. Aquele termo tem que virar isso daí. Só que eu ainda tenho esse problema, né, que uma integral é de volume de controle e a outra é de superfície. Então eu tenho que transformar essa integral aqui também. Ó. Tenho que pegar essa integral aqui e aplicar nela o teorema de Gauss. Ao aplicar o teorema de Gauss nela, Gauss ficou todo errado, né? Teorema de Gauss. Ao aplicar o teorema de Gauss nesta derivada aí, como é que vai ficar a minha formulação? Vou copiar novamente aqui, ó. Copiei todo mundo. Eu vou trocar só o último termo, tá? Esse último termo aqui agora vai virar o seguinte. Vamos lá, isso aqui vai virar. Cadê? Vou pegar esse aqui. Vou pegar o verde, né, para escrever. Ó. A integral do volume de controle do divergente. E esse divergente vai ser em função de quê? Em função da direção que está a minha área lá, né? Então vai ser a divergente é de xj vezes o ρ de uj vezes E mais esse produto interno aqui da velocidade, beleza? Isso aqui, ó, é tudo uma coisa só, tá? Isso aqui é tudo um lado só, que está tudo dentro da derivada, então está tudo ali. Agora é o seguinte, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho esse termo aqui agora, porque a gente na verdade tem um termo que está assim, ó. Esse termo aqui está todo assim agora, tá uma integral, a gente já pode até juntar ele aqui, né? Falar, vou juntar isso aqui, a integral do volume de controle de deixa eu botar aqui assim dessa forma, né? De del sobre del t, vou escrever esse del aqui, da derivada temporal de ρ vezes E mais o I sobre 2, tirar esse dv aqui, mais o divergente del sobre del de xj de, eu já usei ele um parênteses, né? Então vai ficar assim, ó, ρ, vou botar aqui, vocês vão entender que é isso, ρ de j E mais o I sobre 2, beleza. Deu para entender, né? Isso aqui integrado ao longo de um volume de controle. Da forma como está, eu posso sim, se eu quiser, essa forma aqui, se eu quiser trabalhar ela, eu posso juntar essa integral de volume de controle com esses termos todos aqui, ó, já estão todos em volume de controle, e aí aplicar isso, beleza, essa é uma forma. Então já está claro como é que eu chegaria, por exemplo, se eu quiser chegar a uma forma conservativa dessa equação, tá? Deixa eu ver aqui, se eu falo sobre isso. Tá claro, né? Se eu quiser chegar numa forma conservativa dessa equação, tá bem simples de se trabalhar ela. A forma seria essa daqui, eu teria que escrever, deixa eu botar aqui, eu vou copiar isso tudo aqui, ó. Teria isso daqui. Na verdade, posso até fazer o seguinte, ó, copiar isso daqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu vou copiar aquilo que está lá em cima, essa parte aqui, ó. Eu tenho que tirar esses parênteses aí também. Ixi, tá, não vai dar um trabalhinho. Copiar essa parte, que é a parte que estava no lado direito da equação lá de cima. Isso aqui vai ser... Só que agora pensa o seguinte, né? Que isso tudo estava no lado direito da equação. Vou passar agora para o lado esquerdo.
Então vou ter que tirar, trocar os sinais todos aqui, ó. Isso aqui vai virar mais, isso aqui tudo vai virar menos, né? E essas integrais todas vão sumir também. Vou tirar as aqui, aqui e aqui, beleza. Olha só, isso aqui também eu vou botar preto já. Então a gente poderia formular desse jeito aqui, ó, deixar uma equação dessa forma. Isso aqui vai virar menos, esse termo aqui vai virar mais, isso aqui vai virar menos, isso aqui vai virar menos. Aí eu fecho todo mundo aqui, ó. Tem que tirar os DVs também, que eu esqueci. Tem que tirar os DVs, entendeu? O DV vai ficar só lá atrás, lá só no final, né? Mas eu posso juntar isso tudo aqui, vai ficar bem pequenininha a equação, na verdade. Não fica grande, não. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse termo que eu acabei de desenvolver a partir da derivada material e estou juntando com todo mundo que está aqui em cima, ó. Juntei aqui, juntar com os termos de troca de calor, juntar com os termos de trabalho, eu vou juntar com os termos também de trabalho de superfície. Então tá todo mundo felizão aqui. Aí eu venho aqui fora, boto um dV, ó. dV é igual... Ixi, eu vou ter que diminuir isso aqui. Essa equação ela é gigante, não tem jeito. Ela é bem grandona mesmo. Eu vou diminuir todo mundo, ó. Opa! Tá vendo? Eu só estou juntando, né? Só estou simplificando as coisas aí. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, isolei. Ficou todo mundo aí agora, só sobrou o zero aqui agora, ó. Tendo isso aí em mãos, eu posso usar aquele mesmo argumento que eu usei na parte da formulação da equação de quantidade de movimento linear e falar isso aqui, ó, falar que tudo isso aí é igual a zero, então eu posso pegar o que está do integrando aqui e falar, ó, isso daqui é igual a zero. E eu posso, inclusive, trocar alguns sinais aqui se eu quiser. Eu posso fazer isso aqui agora, eu posso escrever dessa forma. Isso aqui é igual a parte de calor, eu vou trocar esse sinal desse aqui. Esse aqui, os outros ali vão a positivo mesmo. Esse aqui vai ficar negativo. Esse aqui virou positivo, esse aqui virou positivo. Essa aqui é uma forma geralzona mesmo que existe para a equação da energia. A equação da energia pode ser escrita dessa forma. E se eu escrevo desta forma, ele está na forma conservativa da equação da energia, tá? O que é ótimo para a gente. A gente pode trabalhar muito bem a equação na forma conservativa sem nenhum problema. Se a gente quiser passar isso para a forma não conservativa, como é que a gente faz? Eu vou dar um zoom aqui agora, porque agora a gente já pode ver. Olha, você tem os vários termos que estão aí representados. Você tem a não estacionalidade da sua energia total. Você tem isso aqui representa a advecção da sua energia total, ou seja, está falando, né? A convecção não é isso, a conversão não é a condução mais a advecção da energia total está representada. A energia total tem essa relação com temperatura, com pressão. Então, quando você tem trocas de calor, variações de energia total, esse termo que representa a advecção é o que estaria linkado junto com a condução, e aí vai dar a nossa convecção. A gente tem um termo de radiação que nem sempre aparece nos livros, tá? Muitas vezes os livros desprezam esse termo aí, mas eu estou deixando o termo de radiação para não negar nada a ele também, ele está junto com isso daí. Tem um termo aqui de condução de calor, tá vendo? Esse do fluxo de calor, o divergente do fluxo de calor. Tem um termo de forças um termo de trabalho de corpo e um termo de trabalho de superfície. Isso daí é a nossa equação da conservação de energia. Vem dessa dedução toda. O que a gente vai brincar agora é só como é que a gente consegue expandir isso aqui, ó. Isso aqui então eu vou escrever, vou botar aqui embaixo a equação da energia na forma conservativa. Isso aqui vai ficar, na hora que eu der o zoom out aqui, vai aparecer pra gente, ó, zoom out. A equação da energia na forma conservativa, beleza? E eu posso obter essa equação na forma não conservativa. A única coisa que eu tenho que fazer aqui agora é expandir alguns termos, né? Eu vou ter que pegar, por exemplo, eu vou expandir esse termo aqui, ó. Vou pegar esses dois termos aqui, ó, e eu vou expandir. Vou fazer o seguinte, aqui, eu vou expandir eles aqui embaixo. E a expansão deles vai me dar o seguinte. Primeiramente eu vou fazer a expansão com esse termo que está na derivada temporal. Vou fazer o seguinte aqui, pera aí. Tá, primeira expansão com esse termo da derivada temporal. Vai virar o seguinte, primeiro eu tenho energia, né, do lado de fora, energia mais a parte da energia cinética. E aqui eu tenho uma derivada temporal de ρ. Mais a ρ vezes a derivada temporal de E mais UI sobre 2, beleza? Mas, agora vem a parte advectiva, né? A parte advectiva eu vou separar ela dessa forma aqui, eu tenho ρ de UJ, del sobre del de XJ, de E mais UI sobre 2, e eu tenho essa daqui também, mais E mais UI sobre 2,
vezes a derivada, a derivada desse densidade de fluxo de massa, né? Até vi conferir esse termo aqui depois, a densidade de fluxo de massa, que é o ρ de UJ. Beleza? Tendo essas definições aí, ó, eu posso juntar, aglutinar alguns termos, né? Eu tenho termos que estão com coisas repetidas. Por exemplo, esse termo aqui, ó, termos não repetidos, tá? Mas que são coisas que eu posso, de certa forma, juntar. Esses dois termos aqui, eles estão multiplicados por ρ, certo? E esses dois termos aqui, ó, eles estão multiplicados pela energia total que a gente está representando. Então eu vou separar eles, vou colocar aqui, ó, energia total, mais UI sobre 2, isso aqui multiplicado por del ρ sobre del t, mais ρ, mais o divergente de ρ UJ, da densidade de fluxo de massa nosso. E eu tenho mais, agora aqui, ó, mais esse termo aqui, que é o ρ de del sobre del t, de E mais UI sobre 2, mais U de J, del sobre del x de J, E mais UI sobre 2. Olha, tem uma questão seguinte. Primeiramente, né, esse termo aqui, ó, ela é a equação da continuidade. Esse termo aqui é justamente a equação da conservação da massa, tanto para fluidos compressíveis quanto incompressíveis. A equação de conservação da massa, expressa em forma vetorial, é essa aqui, ó, ρ mais o divergente de ρ U. Essa é a forma da equação de conservação da massa que vale para qualquer material, qualquer material da mecânica do contínuo, seja ele compressível ou incompressível. Se for incompressível, é só o divergente de velocidade. Mas isso daí vale para qualquer material. Então, para qualquer material, isso aqui sempre é igual a zero. É a equação da conservação da massa, tá? E isso daqui, essa formulação que está aqui em verde, olha, isso aqui a gente já viu também. A derivada temporal de algo, esse entre parênteses é algo, multiplicado pela velocidade vezes o gradiente, velocidade do produto interno com o gradiente de algo de novo. Isso aí é a forma da derivada material, ou seja, isso aqui é igual a representar isso aqui, ó, ρ vezes a derivada material de, deixa eu corrigir esse T aqui, botar um T mais em cima, derivada material de E mais UI sobre 2, é isso aí. Ou seja, essa é a nossa formulação. Ou seja, saiu daquela formulação conservativa e caiu na formulação não conservativa, que é outro jeito de eu também expressar a minha equação da energia. Eu posso reescrever então isso daqui, ó, nessa forma aqui também. Deixa eu botar aqui para você. Vou escrever aqui, ó. O que mudou agora? Mudou esses termos de cá. Esses termos agora simplesmente vão se tornar, posso até jogar isso aqui mais para cá, isso aqui agora, tudo que sobrou dessa parte esquerda ali foi só o ρ vezes a derivada material da energia. Isso aqui então é a nossa forma, a forma não conservativa. Por que é não conservativa? Porque vai aparecer termos aí nas derivadas que estão dentro, fora e tal. Então esse é o jeito de a gente escrever a forma diferencial da equação da energia, tá? Deixa eu ver aqui, isso aqui vai ter essa formulação aí, beleza? Eu acho que é isso aqui que vai ficar com a gente por enquanto. Eu ia só passar uma coisa que é interessante, que é essa daqui, ó, esse termo, tá? Esse termo aqui que eu ainda não trabalhei muito com ele, eu quero deixar ele um pouco para depois. Ele tá aqui, a gente vai acabar mexendo bastante com ele daqui a pouco. Aqui tem um x de j, e aqui a gente já passa a escrever ele dessa forma, né? U de i, sigma de i de j, tá vendo? Lá em cima eu nem sei se eu escrevi dessa forma aqui não. Tá, U de i, sigma de i de j, beleza. Esse termo, eu quero que vocês tenham ele em mente, antes de ir para as próximas discussões. Esse termo aqui, ele é muito importante. Este termo é muito importante na equação da energia. Vocês devem imaginar por quê, né? A gente consegue tirar dessa tensor de tensões, viscosidade, por exemplo, ele vai estar relacionado a algo aí de energia, de dissipação de energia. A gente vai ver isso daí também, que vai aparecer, beleza?
Então, deixa eu ver aqui. Tá, menos, tá certo. Acho que a equação tá correta. Tá tudo corretinho, então não escrevi nada errado não. E eu vou, para a próxima aula, a gente vai ver que tem um outro jeito de a gente chegar na equação da energia também. Eu vou mostrar para vocês, é uma outra forma. A gente começa derivando para energia mecânica, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.